Olá, você sabe o que é regionalização? Regionalização é um processo de divisão de espaço geográfico em regiões com características muito parecidas. O objetivo é justamente facilitar a análise e compreensão das diferenças espaciais entre cada lugar. Podemos usar vários critérios de regionalização. Podemos escolher critérios físicos, critérios econômicos, políticos, critérios culturais, critérios administrativos, enfim. Tudo vai depender do objetivo final quando nós queremos delimitar uma determinada área de estudo e transformá-la em uma região. Você sabe como ocorre o processo de regionalização? Geralmente, na geografia, nós utilizamos algumas etapas. Conheça cada uma. A primeira etapa é a definição da área de estudo. Nesse momento, nós devemos fazer algumas perguntas fundamentais. O que queremos destacar? Aspectos físicos, econômicos, sociais? Qual escala nós vamos utilizar nesse processo? Uma escala mundial, nacional, regional, local? Que objetivo queremos alcançar? Compreensão espacial ou uma mera perspectiva de administração da região? Com isso, com essa primeira etapa, nós podemos desenvolver vários tipos de regionalização, como, por exemplo, a regionalização feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem o objetivo de promover o planejamento governamental, facilitar a administração das principais regiões do Brasil. A segunda etapa de regionalização é justamente a escolha de critérios que nós vamos utilizar para regionalizar. Se eu escolher, por exemplo, um critério físico baseado nas características naturais do espaço, eu posso levar em consideração aspectos geomorfológicos ligados ao relevo, aspectos hidrológicos ligados aos corpos de águas existentes no local, como rios, lagos, por exemplo. Ou podemos fazer uma classificação a nível mundial, como, por exemplo, por continentes, de acordo com as placas tectônicas. Quando eu uso o critério econômico, eu me baseio, por exemplo, no desenvolvimento da região, desenvolvimento econômico, no PIB, no Produto Interno Bruto, na quantidade de industrialização, na quantidade ou tipo de infraestrutura que predomina nessa região. Por exemplo, no Brasil, eu posso ter divisão do país em regiões geoeconômicas, como região Centro-Sul, Nordeste e Amazônia, que veremos mais à frente nesse vídeo. No mundo, por exemplo, eu posso classificar os países em desenvolvidos, emergentes, países subdesenvolvidos e assim sucessivamente. Quando utilizamos um critério cultural, por exemplo, eu posso me basear na língua, na religião, nas tradições, na identidade de um povo. No Brasil, por exemplo, eu tenho a região do Sertão Nordestino, com forte identidade cultural. No mundo, eu tenho o mundo islâmico, mundo europeu, anglo-saxônico, América Latina, mundo asiático, enfim, os critérios culturais são um dos mais ricos que podem ser utilizados para promovermos um processo de regionalização. Podemos também utilizar o critério político, baseado nas divisões territoriais e políticas de um país. Por exemplo, estados, municípios, no caso do Brasil, blocos regionais, como o caso do Mercosul. A nível mundial, temos a União Europeia, as Nações Unidas, os BRICS, NAFTA. Quanto ao critério administrativo, podemos, por exemplo, utilizar critérios para fins de gestão pública e organização do espaço. Por exemplo, no Brasil, a divisão em 5 macro-regiões pelo IBGE. No mundo, áreas metropolitanas dentro de um país, como, por exemplo, Grande Londres, Grande Nova York, a Grande Paris. Podemos fazer a regionalização em várias escalas. Por exemplo, escala mundial, quando eu posso dividir o mundo por continentes, Ásia, África, Europa, América, Oceania, Antártida. Ou por regiões geoeconômicas, mundo desenvolvido de um lado, e mundo subdesenvolvido do outro, ou por blocos econômicos, União Europeia, NAFTA, Mercosul,
ou também por regiões culturais, mundo islâmico, mundo ocidental ou América Latina. Podemos também utilizar a escala nacional. Nesse caso, as regiões do IBGE, ou regiões geoeconômicas, ou dividir o Brasil em biomas, por exemplo, o bioma amazônico, cerrado, a caatinga, Pantanal, Mata Atlântica, Pampa, ou, por exemplo, podemos também dividir em regiões hidrográficas, por exemplo, Bacia Hidrográfica Amazônica, Bacia Hidrográfica de São Francisco, Bacia Hidrográfica do Rio Doce, e assim. No início do século XX, o Brasil era pouco integrado. Basicamente, o Brasil era dividido em regiões muito isoladas, que de certa forma não se comunicavam muito. Cada região tinha ali a sua vocação política, como também a sua vocação econômica. As regiões do país produziam principalmente para exportação, praticamente sem conexão entre si. Cada região produzia o seu bem e enviava para outros países do mundo. Vou dar um exemplo. O café produzido no Sudeste era enviado para a Europa, mas não abastecia, por exemplo, o Nordeste. O açúcar do Nordeste era exportado, mas não circulava entre os estados. As dificuldades de transporte também era talvez aí um dos maiores fatores que impediam essa integração entre as regiões. Havia falta de rodovias, de ferrovias, e dessa forma ficava muito difícil as regiões se integrarem, tanto quanto movimentação de população, quanto movimentação de mercadorias e capitais. Apenas a partir da década de 1930, o governo começou então a investir em infraestrutura para conectar as regiões. Nessa época, quem entra no governo é Getúlio Vargas. Mais tarde, décadas depois, cada vez mais era necessário criar estratégias para conseguir integrar melhor as regiões, bem como administrar melhor as regiões. Foi então que, a partir dos anos 50, surgiram as superintendências regionais de desenvolvimento. Por exemplo, havia a Superintendência Regional de Desenvolvimento do Nordeste, conhecida como SUDENE, que foi criada em 1959. Também havia a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, a SUDAM, que foi criada ali em 1966, SUDECO, Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, criada por volta de 1967, SUDESUL, hoje Sul, atualmente extinta, criada em 1967. Basicamente, hoje, apenas a SUDENE e SUDAM continuam ativas, a SUDECO foi recriada em 2009 e a SUDESUL definitivamente foi extinta. Agora vamos falar basicamente das características das regiões brasileiras. Normalmente nas escolas vocês conhecem as regiões que foram definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Uma das características das regiões do IBGE é que elas seguem à risca o limite dos estados. Nós temos, por exemplo, a região Norte, que possui uma grande extensão territorial, possui baixa densidade populacional e basicamente uma economia baseada no extrativismo. Temos também a região Nordeste, região mais populosa, depois do Sudeste, é claro, mas que ainda enfrenta muitos problemas, como, por exemplo, as questões das desigualdades sociais. Temos também a região Centro-Oeste, que possui uma força muito grande no agronegócio, ou também nas agroindústrias. Ela, inclusive, é a principal produtora de grãos do Brasil. Temos a região Sudeste, que é a região mais industrializada, também uma região extremamente povoada, onde aqui há um grande desenvolvimento econômico, muitas indústrias, muitos comércios, muitos serviços também. E temos a região Sul, que é pequena em território, mas possui ali qualidade de vida e também uma economia muito forte. Nos anos 60 também foi criada uma outra forma de divisão de regiões do Brasil, como por exemplo as regiões geoeconômicas criadas pelo Pedro Pinchas Geiger.
Ele dividiu o Brasil basicamente em três grandes regiões: a região Amazônia, região Nordeste e região Centro-Sul. A Amazônia, por exemplo, nessa divisão, ela vai abranger os estados da região Norte, com uma grande biodiversidade e também economia baseada no extrativismo. No Nordeste, ela vai incluir ali parte do Maranhão e do norte de Minas Gerais, destacando-se aí pelo histórico de seca e economia voltada aí para serviços e agropecuária. E a região Centro-Sul, que é uma região mais industrializada do Brasil, concentrando aí a maior parte da população, envolvendo região Sudeste, região Sul, parte do Centro-Oeste também, e juntando tudo formando a região Centro-Sul. Uma das características mais interessantes das regiões geoeconômicas de Pedro Pinchas Geiger é justamente o fato delas não seguirem à risca a divisão dos estados, levando muito em consideração as características econômicas e as características de desenvolvimento dessas áreas que vão fazer parte aí de cada uma dessas três regiões geoeconômicas. É isso aí. A regionalização ela é muito importante para que nós possamos compreender as dinâmicas espaciais do Brasil, do mundo, né? Utilizamos então diferentes critérios que podem ser usados para regionalizar o espaço e, claro, tudo isso dependendo do objetivo que você quer. O Brasil passou por muitas transformações ao longo dessas décadas, até os anos 2000. Algumas dessas transformações até reduziram um pouco as desigualdades regionais, mas ainda existem muitos desafios, ainda existe muito que se trabalhar para que essas regiões possam de fato se integrar e, quem sabe, se desenvolver de forma mais igualitária. Além disso, a integração econômica do país foi impulsionada por políticas governamentais e pelo desenvolvimento da infraestrutura, como, por exemplo, a construção de estradas. O estudo das regiões geoeconômicas e administrativas ajuda muito no planejamento, nas políticas públicas e principalmente no desenvolvimento sustentável do país. Por isso, vale muito a pena conhecer e estudar as diversas formas de regionalização que o Brasil já teve e que o Brasil tem no momento, para que possamos compreender melhor o nosso território brasileiro.